A economia está fora dos trilhos. O mundo inteiro está se afundando em uma inflação que elevou o preço dos alimentos, dos combustíveis e até de remédios. Os Estados Unidos estão prestes a entrar em recessão, enquanto a taxa de juros do país não deve parar de subir. Uma crise terrível, certo? Sim, e para Elon Musk, uma crise ainda pior está por vir. Porém, o mais impressionante é que isso pode ser uma coisa boa. Mas você pode se perguntar: como ele pode achar que uma crise mundial ainda pior pode ser algo bom? É isso que veremos no vídeo. A crise atual pode se tornar ainda pior e você acabou de ver que Elon Musk acha que isso pode ser bom. Mas será que é possível que essa afirmação tenha como base um argumento sólido e justificável? Bom, é possível afirmar que sim. Mas de onde surgiu essa, mais uma vez, polêmica afirmação de Musk? Ainda mais em um momento onde as pessoas comuns estão sofrendo com uma renda cada vez mais curta e uma grande dificuldade até mesmo para fazer compras simples no supermercado, independente de ser compras para uma casa cheia ou não. A afirmação, para variar, veio de mais uma das conversas que Elon Musk mantém com seus seguidores no Twitter. Então, o internauta fez a seguinte pergunta para Musk: você continua achando que estamos perto de uma recessão? Ao passo que Elon Musk respondeu de uma forma chocante e intrigante: eu acho que sim, mas isso na verdade é uma coisa boa. Está chovendo dinheiro em idiotas há tempo demais. Algumas falências precisam acontecer. Simples assim a resposta de Musk. Mas o que significa essa estranha frase de Musk? Está chovendo dinheiro em idiotas? A resposta também é simples. Provavelmente, Elon Musk estava se referindo à expansão monetária dos Estados Unidos, que ocorreu de 2020 a 2021 como resposta à crise sanitária. Essa expansão monetária é a nem tão boa, mas bem velha impressão de dinheiro, que jorrou trilhões de dólares na economia americana e mundial. A expansão monetária é apontada por muitos como uma das razões para a inflação atual, que assola não só os Estados Unidos e o Brasil, mas também a Europa, Rússia e inclusive países asiáticos. Essa expansão ocorreu como uma contramedida para a medida que todos os governos adotaram de realizar um bloqueio da economia para frear o avanço do vírus em 2020. Com boa parte das pessoas em casa, sem poderem trabalhar, os governos precisavam, de alguma forma, atender às necessidades das pessoas de poder comprar o básico necessário, principalmente de alimentação. Mas como um efeito colateral esperado dessa medida, a demanda por produtos continuou alta em todo o mundo durante 2020. Mas o que não continuou em alta, acompanhando o ritmo da demanda? Se você disse a oferta, acertou. A indústria e o comércio estavam quase totalmente fechados ou funcionando com uma capacidade muito menor que a de anteriormente. Logo, demanda em alta e uma oferta em baixa geraram inflação. Somado a isso, as cadeias de abastecimento, como a de energia e de semicondutores, ainda não voltaram ao nível que tinham antes de março de 2020, quando essa crise estourou, o que só agravou a situação. Para controlar essa inflação galopante, existe uma solução, que é a taxa de juros. E o Banco Central americano já afirmou que irá subir essa taxa até que a inflação esteja em um nível satisfatório. A inflação não é o único problema dessa crise, já que a recessão também chegou inclusive aos Estados Unidos. Inflação mais recessão é um desastre completo, gerando a chamada estagflação, o maior pesadelo de qualquer país. Em um cenário tão ruim, o desemprego deve ser outro fator que está jogando a economia para baixo, não é? Na verdade, não. E aqui entra outra parte da polêmica afirmação de Elon Musk de que uma recessão pior a essa altura seria uma coisa boa. Elon disse na continuação da primeira afirmação a seguinte frase: todo aquele papo de fique em casa enganou as pessoas e fez com que elas pensassem que na realidade não precisavam trabalhar duro, elas vão despertar de forma rude. Essa afirmação pode parecer outra loucura para nós, brasileiros, que convivemos com uma alta taxa de desempregos, que mesmo em queda ainda é muito alta. Mas a nossa realidade não é a realidade americana, e a afirmação de Elon Musk encontra sentido quando se refere somente à sociedade dos Estados Unidos, principalmente de 2020 para cá. A taxa de desemprego do país norte-americano está somente em 5,9%, um patamar bem similar ao que estava em 2019, antes de todas essas intermináveis crises. E 2020 e suas consequências para a economia e o mercado de trabalho aceleraram um processo histórico quando o assunto é trabalho e a forma como trabalhamos.
Esse processo foi a rápida transição entre o trabalho presencial e o home office. Do dia para a noite, as pessoas passaram a trabalhar diretamente de seus quartos, sem ter que pegar engarrafamentos longos e cansativos e podendo até mesmo praticar seus próprios horários. Mas esses dias de home office acabaram. Em 2020 e em boa parte de 2021, acreditou-se que essa forma de trabalho direto de casa tinha vindo para ficar e até mesmo nas grandes empresas o trabalho presencial não voltaria. Bem, ele voltou, inclusive nas grandes empresas como a Apple. Em março deste ano, as grandes companhias revelaram seus planos para a volta do trabalho presencial, após 2 anos de home office absoluto. Essa volta presencial ainda é diferente do que era antes, com os funcionários trabalhando presencialmente apenas 3 ou 4 dias da semana, com um dia de sua escolha sendo home office. Mas isso não agradou os funcionários da Apple, nem mesmo os grandes funcionários. No início de maio, contrário à decisão da empresa de tornar o trabalho presencial obrigatório novamente, Ian Goodfellow, diretor de Machine Learning da companhia, simplesmente pediu demissão porque não queria voltar a trabalhar fora de casa. Isso pode ir ao encontro da afirmação de Elon Musk de que os americanos talvez tenham esquecido que para ganhar dinheiro precisam trabalhar duro. E os pedidos de demissão voluntários parecem ser uma tônica constante nos últimos tempos nos Estados Unidos, com os trabalhadores, ou melhor, ex-trabalhadores, pedindo demissão para, de alguma forma, obrigar os empregadores a pagarem salários maiores, fazerem menos exigências aos funcionários e melhores condições de trabalho. Apenas em setembro de 2021, cerca de 4,5 milhões de americanos pediram demissão voluntariamente. Também ganhou popularidade no último ano um movimento social no mínimo peculiar, que é intitulado de Movimento Anti-Trabalho, que está presente principalmente em fóruns na internet, onde os usuários criticam seus antigos chefes e pedem, mais uma vez, salários melhores. Uma reportagem da BBC relatou esse fenômeno e chegou a entrevistar uma das participantes do movimento, que afirmou que o pedido de demissão tinha um sabor libertador após ela viver os momentos mais estressantes de sua vida enquanto trabalhava. E o que todo esse movimento demonstra, além de, em parte, comprovar a tese de Elon Musk? O fenômeno sinaliza que existem vagas de trabalho sobrando no país, mas que não correspondem às exigências dos trabalhadores. Estimativas atuais dão conta de ao menos 10 milhões de postos de trabalho em aberto nos Estados Unidos. Essas milhões de vagas em aberto já eram notadas no final de 2020, mas na época acreditava-se que a ausência de trabalhadores se deviam ao generoso auxílio emergencial do governo americano e ao medo do vírus. Bancos americanos temem que esse fenômeno não seja passageiro e represente uma nova versão dos americanos, o que representaria uma grande ameaça ao crescimento econômico do país, que atualmente nem mesmo existe, já que os Estados Unidos estão à beira de uma recessão. Mas se as pessoas estão pedindo demissão espontaneamente, como elas estão se sustentando? É notado nesse fenômeno que a maior parte das pessoas já possuíam alguma reserva financeira ou estabilidade familiar que auxiliam elas a se engajarem nessas demissões. E aqui entra outra parte importante do argumento de Musk sobre por que é positivo que uma crise pior chegue. Ao longo do vídeo, eu destaquei como a inflação atual foi criada e está corroendo as finanças dos brasileiros, dos americanos e de todo o mundo. Para Elon Musk, uma forma de solucionar a inflação seria justamente com uma crise. Para ele, empresas que estão passando por dificuldades financeiras não irão sobreviver a uma futura crise global ainda pior, e dessa forma deixarão de existir e diminuir o consumo de recursos. Musk prossegue nesse argumento, afirmando que a crise deve durar de 12 a 18 meses. Para o homem mais rico do mundo, quando uma economia atinge um nível de prosperidade e crescimento muito altos, isso gera uma má alocação de recursos humanos, além de fazer as pessoas gastarem de forma desenfreada em produtos que não são tão necessários. Elon Musk também não poupa críticas a Joe Biden, presidente dos Estados Unidos. Para o CEO da Tesla, o governo Biden parece não fazer nada diante da crise, ao contrário do governo Trump. E uma crítica clara de Musk a Biden é um tema que você viu nesse vídeo: impressão de dinheiro. Para o bilionário, o governo não podia ter injetado trilhões de dólares na economia sem necessariamente ter esse dinheiro. As previsões de Musk sobre a economia costumam ter seu grau de acerto, já que ele previu uma piora da economia global durante o outono e o inverno de 2022, e nós estamos no inverno. O Banco Central americano reconheceu agora em junho que para controlar a inflação, pode ser que uma recessão tenha que surgir. Mas mesmo diante de todo esse cenário caótico que assusta os mais pobres, sejam os brasileiros ou os americanos, por que Elon Musk insiste que uma recessão,
A essa altura, seria uma coisa boa, porque para ele, uma recessão faria com que os recursos naturais e humanos fossem melhor aplicados porque seriam mais escassos, diferente do momento atual, onde ele acredita que os recursos estão sendo despejados e desperdiçados pela economia mundial, gerando um consumo desenfreado que só impulsiona a inflação para cima. Essa crise prejudicaria, como já está prejudicando, startups que prometiam uma ideia revolucionária, mas agora estão penando com um cenário inflacionário e de futuro incerto. Com uma crise, o consumo de recursos seria controlado, economias e poupanças seriam feitas e os gastos e investimentos seriam realizados de maneiras mais racionais, reajustando a saúde da economia. Um crescimento próspero antecede uma crise, uma vez que gastos exagerados e desnecessários estão sendo feitos, criando dívidas prestes a explodir. E uma crise antecede um crescimento próspero, já que os gastos serão mais controlados e os investimentos serão mais lógicos, gerando um aumento de capital e consequente contratação de mão de obra, fazendo com que a economia volte a girar. Mas a visão de Elon Musk é a visão do homem mais rico do planeta. Para ele, é mais simples falar que uma crise é necessária para que a economia seja consertada. Mas falar isso para uma mãe de família que precisava contar as moedas para fazer a compra do mês já é uma história bem diferente. De uma forma ou de outra, não parece que a crise terminará mês que vem ou daqui 3 meses. Mas uma hora ou outra, a economia voltará aos trilhos. Só nos resta torcer para que seja logo. E se você quiser descobrir como eu produzo esses vídeos, como criei um negócio na internet e vivo disso, e como você também pode fazer o mesmo, independente se tem 16 ou 70 anos, eu criei uma aula gratuita onde explico melhor tudo isso. Basta acessar o primeiro link na descrição. O mundo está uma loucura, mas ainda reserva surpresas. E a maior surpresa do momento é a possível invasão da China sobre Taiwan, uma importante ilha para a economia mundial. Quer saber sobre esse conflito que ninguém está aparecendo? Então clique no vídeo que está aparecendo agora na sua tela que eu te conto tudo. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!